Beleza, pessoal? Então a gente agora começa a nossa segunda aula de português. Lembrando que o nosso primeiro assunto eu coloquei só no PDF. Já a primeira aula que eu gravei em vídeo foi corrigindo os exercícios. E agora a gente entra na nossa segunda aula de português em vídeo, que agora a gente vai falar do novo assunto, não é? E o nosso assunto vai ser... Deixa eu encontrar meu cursor. O nosso assunto ainda está dentro do campo das classes gramaticais. Lembrem-se vocês que na aula anterior a gente viu substantivo, né? Aí lembre-se, substantivo, lembre-se, é quando eu dou nome. Sempre que eu dou nome para qualquer coisa, ser, objeto, sentimento, aquilo é um substantivo. Então substantivo, lembre-se, é nome. Agora a gente vai partir para outra classe gramatical. Já vimos substantivo, então agora a gente vai ver, aí está, adjetivo. Bem, e o adjetivo, veja a definição mais correta, a definição mais completa do adjetivo é essa que está aí na tela. Ó, palavra variável, gênero, número e grau, que exprime qualidade, defeito, origem e estado do ser. Então, isso é o adjetivo. Normalmente, a pessoa aprende que adjetivo, ela lembra de qualidade. Ah, adjetivo é qualidade. Aí tudo bem, essa aqui é a definição mais completa, mas se a pessoa aprender o que adjetivo é qualidade, também tudo bem, desde que ela se lembre que essa qualidade pode ser boa, ruim ou neutra, certo? E a gente já parte logo direto para a classificação dos adjetivos. Lembrem-se vocês que também no substantivo a gente tem essa classificação, né? Substantivo primitivo, derivado, então no adjetivo também acontece. Só que no substantivo a gente tem muito mais classificações. No adjetivo é bem mais tranquilo. São poucas classificações que nós temos com o adjetivo. Então vejamos aí na tela. Deixa eu só ligar meu apontador que fica melhor. Opa. Bem, então, primeiro ponto que nós temos aqui, nós vamos falar do adjetivo primitivo. Então, o adjetivo primitivo quer dizer que ele não vem de nenhuma outra palavra, assim como o substantivo. Se vocês aprenderam essa definição do substantivo, aqui é igual no adjetivo. E os exemplos nós temos aí, ó, bom, mal, entre outros, né? Então, isso são palavras primitivas ou adjetivos primitivos, né? Então, são palavras normalmente pequenas, né? E que elas não vêm de nenhuma outra palavra. Por isso que o nome é primitivo, de primeiro. E o derivado é justamente o contrário. Então, derivado é porque a palavra já tem origem em outra palavra. Olha os exemplos aí. Nós temos bondoso. Bondoso vem de qual adjetivo? Bom. Maldoso vem de qual adjetivo? Mal. Né? Então, percebam, são palavras que já estão derivando de outra. Então, por isso que o nome é derivado. Muito simples, não há dificuldades aí. Mas vejamos o que temos mais aqui sobre adjetivo. Aqui e aqui. Bem, então temos mais classificações, né? Por exemplo, nós temos aí o adjetivo simples. E claro, o nome já entrega, né, pessoal? É muito fácil. Então, o adjetivo simples, ele é formado de um só radical, tá? Ou seja, ele é formado para apenas uma palavra. Normalmente o radical ele forma só uma palavra. Então, o exemplo ali, ó, brasileiro, né? Belo, rápido, todos esses são adjetivos simples. E claro, o composto ele é o contrário. Então, enquanto o simples ele só tem um radical, o composto ele é formado de mais de um radical. Pode ser dois ou mais radicais. Olha os exemplos que nós temos aí. Franco-brasileiro. Então, esse é um exemplo de um adjetivo composto. Ou seja, digamos que haja um homem que ele tem as duas nacionalidades. Ele é francês e ele é brasileiro. Então, eu dou esse adjetivo para ele. Ele é um homem franco-brasileiro. Percebam, ele é apenas um adjetivo. Não é? Só que ele é formado por dois radicais, por isso que ele é composto. Mesma coisa de cívico religioso. Então é outro adjetivo que ele é composto. Então muito simples, né? O simples, como eu disse, ele é simples. Então é só uma palavra, né? Só um radical. E o composto ele é formado por dois radicais ou duas palavras ou mais. Nas gramáticas mais modernas, a gente pode encontrar isso aqui também. Ó. O adjetivo ele pode ser explicativo, ou seja, ele exprime a qualidade própria do ser. É o que a gente chama de adjetivo lógico. Olha o exemplo aí, ó, neve fria, né? É uma qualidade que a neve já tem. Nunca ninguém vai ver uma neve quente, neve fria. Luz clara, lógico, né? Ou noite escura, então por aí vai. Isso é um adjetivo explicativo. E nós temos o adjetivo que a gente chama ele de restritivo.
Então ele exprime a qualidade que não é própria do ser. Por exemplo, fruta madura. Sim, a fruta pode ser madura, mas ela pode não estar madura, pode estar verde, não é? Água límpida, ela pode estar límpida, pode estar suja. Então percebam, o restritivo, ele traz uma qualidade que aquele adjetivo, aquele substantivo pode ter ou não. Já o explicativo, percebam, ele traz uma qualidade que aquele substantivo lá tinha que ter. Por exemplo, a neve sempre vai ser fria, a luz sempre vai ser clara. Já a fruta nem sempre vai ser madura, a água nem sempre vai ser límpida. Então é aí que mora a diferença. Então o explicativo é uma coisa lógica que já tem. E o restritivo pode ter ou não. Nós vamos ver o que nós temos mais aqui sobre adjetivo. Seguindo. O adjetivo também ele pode ser pátrio, né? Então o adjetivo pátrio é aquele que indica a naturalidade ou a nacionalidade do ser, que é onde ele nasce, né? Por exemplo, aí brasileiro, mato-grossense, sino-alemão. Quem nasce em Salvador, na Bahia, é soteropolitano. Ou em Florianópolis, florianopolitano. Aqui na nossa cidade, Pedro II, Pedro Segundense. No Piauí, piauiense. E por aí vai. Isso é adjetivo pátrio. É com esse adjetivo que indica de onde a pessoa vem. E aí nós temos aqui uma definição importantíssima, né? Que é a definição de locução adjetiva. Cuidado para não se perder com essa definição. Ela nos serve muito. Então agora nós falamos de locução adjetiva. Então percebam, ó, é toda a expressão formada de uma preposição mais um substantivo, equivalente a um adjetivo. Tá, então o que é isso? Pessoal, a locução adjetiva, eu vou ter ali duas palavras, não é? Normalmente formada por uma preposição e um substantivo. Preposição, substantivo. Só que essas duas palavras juntas, elas têm o valor de um adjetivo. Então isso é locução adjetiva. Olha o exemplo aqui, ó. Eu tenho homens com aptidão. Olha só. Com aptidão. Então eu tenho aqui o com. Ele é uma preposição. Aptidão é um substantivo. Não é? Então, juntando essas duas palavras, uma preposição e esse substantivo, eu tenho aqui uma locução adjetiva. Ó. Por quê? Porque essas duas palavrinhas aqui, elas têm o mesmo significado desse adjetivo aqui, ó, aptos. Eu poderia falar homens com aptidão ou simplesmente homens aptos, certo? Então a locução adjetiva, lembrem-se, eu vou ter duas palavras com o valor de um adjetivo. Exemplo, mais um exemplo, ó, bandeira da Irlanda. Mais uma vez, ó, eu tenho aqui uma preposição, né? Irlanda é o quê? É um substantivo, né? Tá dando nome para um país, então é um substantivo. Mas quando eu falo bandeira da Irlanda e eu junto esses dois, os dois eles têm o valor de um adjetivo, ó, bandeira irlandesa, por acaso um adjetivo pátrio, né? Então isso é locução adjetiva. Lembre-se, locução adjetiva, duas palavras, preposição e substantivo, com o valor de um adjetivo. Isso que é uma locução adjetiva. Vejamos mais o que nós temos na sequência. E agora a gente fala um pouquinho de flexão de gênero, né? Então, o adjetivo, pessoal, ele pode ser um adjetivo, como vocês podem ver aí na tela, ele pode ser um adjetivo uniforme. E olha o nome dele, né? Adjetivo uniforme. Então, ele tem só uma forma, tanto para o masculino como para o feminino. Olha o exemplo. Homem, ele pode ser feliz ou cruel, né? Eu estou dando aqui adjetivo para eles. E a mulher? A mulher pode ser feliz ou cruel. Percebam, homem e mulher têm gêneros diferentes, né? Mas a palavra feliz e a palavra cruel, ela não vai variar. Então, ele é um adjetivo uniforme, porque ele é empregado tanto para o gênero masculino como para o gênero feminino. Mas, ó, se o adjetivo é composto e uniforme, fica invariável no feminino. Por exemplo, conflito político-social e desavença político-social. Tá, então percebam, aqui nós temos um adjetivo, né, ó, percebam, político-social, ele é um adjetivo composto, não é? E claro, se ele é uniforme, né, ó, se ele só tem uma forma, pessoal, como cruel e feliz, o masculino ou feminino, ele continua igual. Então é só isso que ele está dizendo, ok? Isso é o que a gente chama de adjetivo uniforme. Vamos seguindo.
e ver nossa próxima tela. Vamos lá. Bem, se eu tenho uniforme, eu também tenho o adjetivo biforme. Então, o adjetivo biforme, ele tem duas formas, né? Sendo uma para o masculino e outra para o feminino. Aí é diferente, né? Por exemplo, homem cruel, mulher cruel, isso é uma forma. Agora, tanto para o homem como para a mulher, para o masculino e para o feminino, eu vou ter uma forma diferente. Ó. Por exemplo, homem mau, e se for mulher, mulher mau, não, é mulher má. Homem judeu, e se for mulher, é mulher judeu, não, é mulher judia. Então percebam, esses adjetivos eles estão variando, né? Então isso é que eu chamo de adjetivo biforme, ó, bi de dois, né? Então ele tem duas formas. Se o adjetivo é composto e biforme, ele flexiona no feminino somente o último elemento. Agora uma regra importantíssima, percebam, ó. Tá aqui o adjetivo composto, ó, sócio-literário e sócio-literária. Já percebam, ó, o motivo sócio-literário. Por que é sócio-literário? Ó, só pode variar o último. E esse último ele tem que combinar com o substantivo aqui, ó, motivo. Né? Agora eu tenho aqui, ó, a causa, não é? Sócio-literária. Então, por exemplo, a palavra causa, ela tem que combinar com essa última, ó, literária. Mas ela não tem que combinar com essa aqui, ó, sócio. Porque ela é a primeira. Então, por quê? Quando eu tiver um adjetivo biforme e ele for composto, pessoal, ou seja, ele for como esse daqui, ó, que tem duas palavras ou mais, né? Ele só pode variar a última palavra, tá? Então, a primeira não pode variar. É isso. E aí tem aqui, como vocês sabem, na língua portuguesa, quase sempre a gente tem uma regra e tem uma exceção, né? Olha aqui no caso, a exceção é surdo-mudo, né? Por exemplo, eu tenho um homem surdo-mudo e eu tenho mulher surda-muda. Se a gente fosse pegar a regra, seria assim, a mulher surdo-muda. Né? Só que essa palavra ela foge à regra, então é mulher surda-muda. Ok? Mas vamos seguindo aí o que nós temos mais sobre o adjetivo. Vejamos. E aí nós temos a flexão de número. Né? Então, ó, seguem a mesma forma do substantivo simples. Então, se vocês aprenderem a fazer a flexão do substantivo simples lá no PDF, é a mesma coisa aqui no adjetivo. Olha o exemplo, eu tenho pessoas amigas. Deixa eu ligar aqui um pincelzinho. Aqui. Pronto. Por que aqui só tem um S? Ora, porque ela terminou em vogal, vocês sabem. Assim como o substantivo, terminou em vogal, eu acrescento S. Então, pessoas amigas. Cães ferozes. Por que eu acrescentei ES, feroz, né? Ora, porque a gente viu lá, né? Quando eu termino em consoante, eu acrescento normalmente o ES, não ferozes. E crianças amáveis. Seria de amável, né? E se eu terminar em L, né? Ó, eu vou acrescentar, tirar o L e colocar IS. Crianças amáveis. Essas regrinhas normalmente a gente nem passa tanto tempo com elas não, porque assim, a gente como falante da língua portuguesa, a gente já sabe fazer isso, sem conhecer a regra, né? Colocar no plural. Então é muito simples. Agora nós temos que ter cuidado com isso daqui, ó. Substantivo usado como adjetivo fica invariável. E aí muito cuidado, porque muitas vezes acontece isso. Às vezes a gente tem um substantivo e ele é utilizado como um adjetivo. Olha o exemplo aí, ó, calças vinho. Quando eu falo calças vinho, o que que vem à cabeça de vocês? Vem a cor, né? Então ela tem cor de vinho. Mas percebam, pessoal, a palavra vinho, ela é um substantivo. Originalmente ela é um substantivo, não é? O vinho para a gente tomar. Só que aqui ele foi usado como adjetivo para denominar a cor. Então perceba, era um substantivo que se transformou no adjetivo. E nesses casos, tá? Ele não vai ganhar um S, ó, calças vinho, certo? Então, sempre que eu tiver um substantivo utilizado como um adjetivo, ele é invariável. Então, eu não posso colocar ele no plural. Ó, cursos relâmpago. Se é um curso relâmpago, é que é um curso muito rápido, né? Só que percebam, relâmpago é um fenômeno da natureza que eu dei um nome. Né? Ele é um substantivo originalmente. Mas como aqui eu estou utilizando ele como adjetivo, ele não vai ganhar esse S. Ou seja, ele está no plural. Ó, cursos relâmpago. Então, ele não pode se flexionar. É só isso. É uma regra que tome muito cuidado com essa regra, que muita gente acaba errando nisso. Mas vamos seguindo e ver o que nós temos mais. Aqui.
E adjetivo composto. Olha só, com adjetivo composto, ele tem várias regrinhas diferentes para cada caso. A gente não vai estudar isso ainda. Eu vou pegar aqui só a regra geral. Por enquanto, a gente vai ficar com a regra geral. Depois, em outras aulas, que a gente vai ver os casos particulares. Mas por enquanto, eu quero que vocês saibam só a regra geral. Ó. Somente o último elemento varia em gênero e número. Então, sempre que eu tiver um adjetivo composto, lembre-se o que é um adjetivo composto. O adjetivo composto é aquele que tem dois radicais ou mais, ou seja, duas palavras ou mais. Isso é um adjetivo composto. Então, olha os exemplos que eu tenho aqui, ó. Verde, clara e luso brasileiro. Então, eu tenho as pastas, né? Pasta é feminino, né? Então, eu não vou colocar, vai ser, ó, pastas. Aí, por que que verde não ficou verdes? Porque se for adjetivo composto, só pode variar o último, tá? Então, pastas, verde, claras. Somente o último vai combinar lá com o substantivo dele, certo? Acordos luso-brasileiros, tá? Não é lusos, porque só vai combinar lá com o substantivo dele a última palavra. Essa é a regra geral, é uma regra simples, tá? Tem particularidades? Tem, só que, como eu disse, a gente não vai ver agora. Mas no futuro a gente vai ver essas particularidades. Por enquanto, quero que vocês saibam essa regra geral, que é importante para a gente no momento. E vejamos o que é que nós temos mais. Bem, a flexão de grau ela pode ser, né, ó, comparativa. Ele pode ser de igualdade, que vem tão mais adjetivo, quanto ou como. Olha o exemplo, ó. Ela é tão inteligente quanto eu. De igualdade. Pode ser também comparativo de superioridade, né? Vai ter mais o adjetivo do que o que, né? Ela é mais inteligente do que eu. Ela é mais inteligente que eu. E de inferioridade, né? Menos adjetivo, mais o do ou que. Olha o exemplo, ela é menos inteligente do que eu ou que eu. Então essa parte ela também ela é muito tranquila, né? A gente vê no ensino fundamental, essa parte é muito tranquila. O que mais que nós temos? E pronto, já encerramos aí com o adjetivo por enquanto, né? É só mostrar para vocês como é que vai fazer esse exercício, né? Ó, identifique os adjetivos no seguinte texto. Então eu tenho aí um trecho de um cordelzinho, bem interessante esse cordel. E vocês vão, aí no caderno de vocês, é lógico, né? Vocês vão escrever isso daí e vocês vão, por exemplo, ou circular, ou passar um quadrado, ou passar um traço, do jeito que vocês quiserem. O importante é que identifique todos os adjetivos que vocês encontrarem, ou palavras que são utilizadas como adjetivo. Por exemplo, aqui na primeira linha, ó, ofereço este cordel. Tem adjetivo? Não, né? Ao aluno esforçado. Opa, aqui tem, ó. Eu dei qualidade para esse aluno. Qual foi a qualidade que eu dei para ele, ó? É um aluno esforçado. Pronto, eu vou lá para o outro lado, lá para o final, vamos ver se tem algum adjetivo pelo final. Ó, só que o seu problema era ser um grande preguiçoso. Olha só os adjetivos que ele deu para ele aqui. Ó. Ele é um grande preguiçoso, não é? Então isso é adjetivo. Então nesse exercício, questão 1, eu quero só que vocês identifiquem os adjetivos. Deixa eu apagar isso. Só são 3 questões, bem simples, para me entregar na próxima quarta-feira, tá? Então são 3 questões, é muito simples. Não precisa ter chororô não, que não dá tempo. É muito pouca coisa, passei aí 3 semanas sem colocar nada, então é bem tranquilo. Olha aí, ó. Classifique os adjetivos com as seguintes opções. Então já dei as opções ali, ó. Que simples, né? Ó. Vocês vão classificar. Letra A. É primitivo ou derivado, pessoal? A palavra linda. E aí, pessoal, a palavra linda, ela vem de outra palavra? Ou será que ela é uma palavra pequena, ela já dá origem a outra? Né? Então é só isso, ó. Linda vai ser primitivo. Por exemplo, maldoso. Maldoso vem de outra palavra? Vem. Maldoso vem de mal, então ele é derivado. Isso não é só escrever. Muito simples essa questão também, muito fácil. Não acredito que ninguém vai errar ela. E a última questão, a questão 3. Ó. Reescreva a frase usando o adjetivo que pode substituir a locução. Esse exercício é interessante. Ele é pequenininho, eu já deixei até a letra A com exemplo. Olha aí, que fácil, né? Ó. Deixa eu só mostrar para vocês aqui. Pincel, pincel, pincel. Tá aqui. Por exemplo, o que vocês vão fazer? Tem aí, ó, por exemplo, letra A, veneno de aranha. Né? Então vocês vão reescrever, como eu fiz aqui na frente, ó. Coloca veneno, né? E percebam, aqui eu tenho a locução, ó. De aranha é a locução. Porque eu tenho o de, que é uma preposição, né? E eu tenho aranha, que é um substantivo. As duas juntas, elas são locução adjetivo, porque elas têm valor de adjetivo. Qual é esse adjetivo? Ó? Aracnídeo. Tá aqui, ó. Então, substituir as duas. Ó. Então, eu coloquei veneno aracnídeo. Então, é só reescrever dessa forma. Por exemplo, o pessoal da zootecnia não pode errar a letra C. Carne de boi é uma carne
Muito simples, né? Bem, é isso. A gente fica por aqui e até a próxima.